Nossa aula de hoje é a aula 17. Vamos falar aí sobre período colonial e o Brasil República. Isso mesmo, pessoal. Olha só. Desde 1889, o Brasil vive uma república presidencialista, mas nem sempre isso foi dessa forma. Nós vamos ver que de 1822 até 1889, o Brasil viveu aí o período da monarquia brasileira, o período do Império. A Constituição de 1824, que foi a nossa primeira Constituição, ela garantia aí o poder hereditário aos monarcas brasileiros. Vamos ver aí Dom Pedro I como o primeiro monarca da história do Brasil, depois Dom Pedro II assumindo a coroa, e essa coroa deveria ter sido passada para a princesa Isabel. Mas no ano de 1889, nós vamos ver aí a proclamação da República, ou o golpe da República, como alguns também costumam chamar. E isso só aconteceu porque ao longo da história a coroa foi se enfraquecendo, o poder da coroa, o poder da monarquia foi enfraquecendo ao longo da história, ao longo do tempo. Mas alguns motivos acabaram colaborando para isso. E a gente vai conhecer agora esses motivos, quais foram esses motivos que levaram a esse enfraquecimento e à proclamação da República no ano de 1889. Olha só, Guerra do Paraguai, isso foi um importante elemento que acabou colaborando para o enfraquecimento da coroa. O Brasil se endividou nessa guerra, o Brasil passou por transformações, nós vamos ver aí por volta de 1860, 1870, o Brasil passando por transformações sociais e econômicas, novos grupos políticos surgindo e querendo participar ali da vida política da história do Brasil naquele momento. Vamos ver aí também outros elementos importantíssimos aí que vai culminar no golpe de 1889 ou na proclamação da República, né? Vamos ver aí o abolicionismo, os interesses dos militares, vamos ver aí a questão do republicanismo e a questão religiosa. Foram elementos que acabaram colaborando aí para a proclamação da República. E a gente vai começar aí com o abolicionismo, a gente vai ver aí um pouquinho do que se tratou esse abolicionismo. Olha só, a questão abolicionista era muito mais uma questão política ali, a gente vai ver que existia um cunho político, algum interesse político ali nessa questão do abolicionismo, porque os cafeicultores do Oeste Paulista, que utilizavam a mão de obra de imigrantes, queriam enfraquecer aí a aristocracia do Nordeste e os cultivadores de café, os cafeicultores do Vale do Paraíba, que utilizavam a mão de obra escrava. Então, tinha ali um interesse de enfraquecimento dessa aristocracia e dos cafeicultores do Vale do Paraíba, e eles eram importantes aliados à monarquia, eles apoiavam de forma muito veemente a manutenção da monarquia, eles eram escravocratas e defendiam aí a permanência da monarquia. Nós vamos ver, então, que havia ali alguns interesses por causa dessa questão abolicionista que vai acabar enfraquecendo a monarquia. Mas a questão do abolicionismo, o fim da escravidão, era só uma questão de tempo, porque nós vamos ver que ao longo da história já tinham várias leis que estavam sendo aprovadas e era só uma questão de tempo para chegar ao fim da escravidão no Brasil. Olha só, em 1850, nós vamos ver aí sendo assinado a Lei Eusébio de Queiroz, aquela lei que proibia o tráfico negreiro. Nós vamos ver, em 1871, a assinatura aí da Lei do Ventre Livre, aonde o senhor dos escravos ali, dos escravizados, teriam que libertar esses escravizados a partir dos 21 anos. Teria que receber uma indenização, tá? Eles iriam receber uma indenização por parte do Estado para libertar aquele escravo que completasse 21 anos. Em 1885, a gente vai ver aí a assinatura da Lei Saraiva Contergipe, ou a Lei do Sexagenário, que já era aquela lei que o escravo, a partir de 60 anos, era considerado, poderia ser liberto, contanto que o Estado indenizasse esse senhor desse escravo, pagasse pela libertação desse escravo, o Estado teria que indenizá-lo. Mas em 1888, vamos ver a princesa Isabel assinando a Lei Áurea, libertando os escravos e não havendo indenização a nenhum desses senhores que tinham seus escravos, a esses produtores de café, esses cafeicultores, a essa aristocracia do Nordeste,
e isso acabou gerando uma insatisfação por parte desse grupo que apoiava a monarquia, mas que queriam manter ali o sistema escravista, e nós vamos observar aí na história o rompimento dessa aliança entre essa aristocracia e esses cafeicultores ali do Vale do Paraíba, que foi formada essa aliança desde o processo de independência entre a monarquia e esses setores escravistas. E nós vamos ver aí o enfraquecimento da coroa a partir de então. A gente já começa a ver aí esse processo de enfraquecimento. Outra questão importante foi a questão militar. Havia um descontentamento dos militares por estarem submissos ao imperador. Nós vamos ver que os militares que ganharam prestígio na Guerra do Paraguai voltaram para o Brasil, mas não podiam interagir, não podiam participar ali das questões da vida política no Brasil. E eles eram proibidos de participar ali, de dar opinião sobre as questões políticas no Brasil. Alguns militares acabariam se manifestando em determinado momento e seriam punidos ali, seriam duramente reprimidos e punidos publicamente pelo imperador por terem se pronunciado ali sobre as questões militares. Isso acabou colaborando também, entre outros fatores, para o rompimento aí do exército com o império, fazendo com que o pilar ali, um dos pilares que apoiava a manutenção do império, que era o exército, acabasse se rompendo, deixando o império de lado. Nós vamos ver também a questão republicana que começa a ganhar força. O Brasil vai começar a encaminhar ali com o desenvolvimento de algumas atividades econômicas importantes, trazendo aí alguns personagens ao cenário político. E dentro dessa questão republicana, nós vamos ver um ideal muito forte sendo defendido. Eles vão trazer a seguinte frase: somos da América e queremos ser americanos. Certo? A família real era uma família de portugueses. A próxima que iria assumir o trono era a princesa Isabel. Seu marido era um francês. Isso, de certo modo, irritava ali os republicanos, que iriam continuar sendo governados por europeus. E não era essa a ideia que eles defendiam. Eles defendiam que o Brasil fosse governado por brasileiros. Como diz o ditado dele, o lema que eles defendiam: somos da América e queremos ser americanos. E eles vão defender o federalismo, vão defender aí também a questão da república e a separação entre a igreja e o Estado. São algumas das ideias que os republicanos vão defender ali naquele contexto. Isso vai ganhar força aí a partir da década de 60, de 1860, 70, até a proclamação da República. Ainda teríamos aí a questão religiosa, que seria aí uma importante questão aí sendo envolvendo ali a igreja e envolvendo aí o império, que vai acabar influenciando também nesse enfraquecimento da coroa brasileira, aqui da monarquia brasileira dentro do território durante esse período, certo? Olha só, a questão religiosa, ela vai dizer o seguinte, vamos dar uma olhada aí no que diz a questão religiosa, ó. Papa Pio IX e Dom Pedro II vão acabar entrando em conflito. Papa Pio IX vai acabar baixando uma bula papal proibindo aí a participação de maçons e alguns grupos religiosos. E isso vai acabar trazendo uma insatisfação no Brasil. Dom Pedro II não vai aceitar essa bula papal. Dois bispos, um em Belém e um em Olinda, vão acabar aceitando a bula papal, que foi proibida por Dom Pedro II. Dom Pedro II vai impor que seja seguido o que ele determinou, que a bula papal não devia ser acatada, mandando prender esses dois bispos que fecharam aí as ordens religiosas onde estavam os maçons envolvidos, e isso acabaria criando ali uma insatisfação, uma intriga entre a igreja e o imperador. E aí nós vamos ver então a monarquia perdendo aí o apoio muito importante da igreja. Então vejam só, os alicerces da monarquia estavam abalados. Eles perderam o apoio da elite, dos militares, perderam o apoio da elite, perderam o apoio da igreja,
perderam. Vamos ver os republicanos que começam a surgir e ganhar força. Vamos ver aí, então, a monarquia abalada, sem estrutura ali, com seus alicerces abalados. O imperador iria tentar reverter essa situação, ele iria buscar se articular ali para tentar evitar a tomada de golpe, porque ele já sabia que o golpe iria acontecer, mas não iria conseguir reverter essa situação. A conspiração contra a monarquia estava armada, os republicanos ali junto com os militares iriam se articular e no dia 15 de novembro de 1889, nós vamos ver aí chefes militares sobre o comando de Marechal Deodoro da Fonseca, apoiado por outros personagens aí da história, estando à frente do movimento e destituindo aí a monarquia brasileira. Então, no dia 15 de novembro de 1889, nós vamos ver aí a monarquia brasileira chegando ao fim e surgindo aí o período republicano, aí com Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente. Dom Pedro II seria notificado e ele teria 24 horas para deixar o país. E o povo, pessoal, não participou dessa proclamação da República. Por isso que nós podemos chamar de golpe. O povo ficou ali olhando, sem entender mais ou menos o que estava acontecendo. E quando viram, o imperador já tinha sido destituído, já tínhamos aí uma nova estrutura de governo, um governo republicano presidencialista, e as coisas iriam acontecer sem a participação do povo. Por isso que nós podemos chamar a proclamação da República como um golpe, porque não houve participação da população. Vamos ver aí a partir de então a formação das oligarquias estaduais, como vocês já devem ter estudado, lá as oligarquias que vão comandar o Brasil até a chegada de Getúlio Vargas, e nesse período a população vai continuar ali excluída, mesmo depois da proclamação da República. Certo, pessoal? Olha só, agora a gente vai lá para a nossa questão, tá? A gente vai lá para o nosso exercitando, verificar aí se vocês conseguem responder junto comigo aí a nossa questão. Olha só a nossa questão aparecendo aí já já, vamos lá. Olha só, e a gente vai agora então para o nosso exercitando, e eu quero ver você aí respondendo junto comigo. A nossa questão diz o seguinte, ó, é uma questão do Enem de 2016, e ela diz o seguinte, ó: enfermo a 14 de novembro, na segunda-feira, o velho Lima voltou ao trabalho, ignorando que no entretempo caíra o regime. Sentou-se e viu que tinha tirado da parede a velha litografia representando Dom Pedro de Alcântara. Como na ocasião passasse um contínuo, perguntou-lhe: por que tiraram da parede o retrato de Sua Majestade? A crônica de Arthur Azevedo, retratando os dias imediatos à instauração da República no Brasil, refere-se a... Letra A, vamos lá, eu quero que vocês prestem atenção. A ausência de participação popular no processo de queda da monarquia? Será que foi isso? Não houve a participação da população no processo de queda da monarquia? A letra B diz o seguinte, ó: tensão social envolvida no processo de instauração do novo regime. Será que foi isso? A letra C diz o seguinte, ó: mobilização dos setores sociais na restauração do antigo regime. Então, houve ali, será a mobilização dos setores sociais na restauração do antigo regime, na volta da monarquia? Letra D diz o seguinte, ó: temor dos setores burocráticos com o novo regime. Será que houve esse temor dos setores burocráticos com a chegada agora do período republicano? Ou a letra E, a demora na consolidação do novo regime. Será que houve aí uma demora nessa consolidação do novo regime? Vamos lá para a nossa resposta, quero ver se você consegue acertar com a gente. Olha só a nossa resposta,
diz o seguinte, a resposta correta é a letra A, a ausência de participação popular no processo da queda da monarquia. Como eu falei na nossa aula, nós vamos ver que a população não participou. A população ficou à margem desse processo de independência, da proclamação da República. Quem se organizou foram pequenos grupos que estavam insatisfeitos com a forma que a monarquia estava levando a administração do Brasil, se sentiram prejudicados de certo modo, acabaram se organizando entre eles, e nós não vamos ver a participação da população brasileira nesse golpe. Nós vamos ver aí alguns grupos sociais que se mobilizaram para destituir o imperador, como os militares, a questão religiosa. Nós tivemos aí os republicanos, que eram formados ali por uma elite pensante, uma nova classe que estava surgindo. Vamos ver ali banqueiros, comerciantes, que também estavam insatisfeitos com a maneira que a coroa estava levando a administração do Brasil. Esse grupo, entre eles, se organizaram para então destituir a monarquia brasileira, porque temiam, de certo modo, uma administração que seria levada após a coroa passar para a princesa Isabel, seria uma possível administração que poderia ser governada aí pelo Conde de, o marido de princesa Isabel, que era um francês. Então havia ali uma série de motivos, e esses grupos insatisfeitos e com medo de ter prejuízo, enfim, porque estavam insatisfeitos mesmo com o governo naquele período, no governo da monarquia brasileira, acabaram se organizando entre eles e destituíram ali a monarquia brasileira. Por isso nós podemos chamar de golpe republicano, ou golpe da proclamação da República, que foi no dia 15 de novembro de 1889, porque não houve ali a participação da população. Certo, pessoal? Agora a gente vai para o nosso Tira Dúvidas. Eu espero que você tenha acertado. Agora a gente vai lá para o nosso Tira Dúvidas para ver aí quais foram as dúvidas que surgiram ao longo da semana, né? Vamos lá! E olha só, pessoal, durante a semana a gente deixou aí, estamos deixando do Conquistar várias enquetezinhas para vocês responderem ao longo da semana, certo? Então, a de história que a gente deixou essa semana diz o seguinte, olha só, vamos dar uma olhada. Qual dos itens abaixo não correspondem aos fatores que contribuíram para a proclamação da República e o fim do Império Brasileiro? Letra A diz o seguinte, ó, a questão abolicionista. E a letra B diz o seguinte, a questão cultural. Olha só, a questão diz o seguinte, pessoal. Quais itens abaixo não correspondem aos fatores que contribuíram para a proclamação da República? Quais foram esses fatores? A questão abolicionista foi um fator? Nós vamos ver aí a questão abolicionista estando envolvida nesse processo. A questão cultural também foi um dos fatores? Vamos ver o que vocês responderam. Olha só, a resposta de vocês diz o seguinte, 45% acertou aí, participou com a gente, interagiu e acertou aí colocando que era a questão abolicionista. 65% acabou dizendo que era a questão cultural, mas tudo bem, tá tudo certo. Se você não acertou dessa enquete, nas próximas você vai acertar. O importante é que você participe, porque olha só, a nossa resposta correta era a questão cultural, isso mesmo, a questão cultural. Nós vamos ver aí fatores que colaboraram, olha só, vamos ver fatores que corresponderam aí aos fatores que contribuíram com a proclamação da República. A questão abolicionista, nós vamos ver aí também a questão religiosa, a questão militar, o republicanismo que está ganhando força aí no Brasil, e também vamos ver aí as consequências da Guerra do Paraguai. Foram fatores ali que acabaram colaborando para a proclamação da independência, proclamação da República ou golpe da República, né?
Nós também tivemos aí uma outra questão que ficou para vocês, ó. Podemos dizer que a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 foi um golpe? Agora eu deixo para vocês também esse questionamento. Será que foi um golpe? Olha só, vamos ter aí 50% respondendo sim, 50% respondendo não. Mas agora eu acho que você consegue responder mais uma vez, né? Agora você consegue ter aí uma ideia se foi um golpe ou não, visto que, como já foi dito, não tivemos aí a participação da população. Dessa forma, a gente pode dizer que sim, proclamação da República foi um golpe naquele período, certo? Agora, pessoal, a gente vai para aquela nossa dicasinha para finalizar a nossa aula, mas antes a gente queria reforçar aí para vocês o seguinte: façam um selfie, façam uma fotinha com a gente aí do Conquistar, marque a gente nas redes sociais, suba a nossa hashtag aí, a hashtag Conquistar, pra gente levantar aí. Então façam aí a sua fotinha com a gente. E a gente vai lá pra nossa dica. Olha só, pessoal, e a nossa dica vem chegando aí, a gente vem trazendo o seguinte, ó. Marechal Deodoro da Fonseca, ele era um amigo pessoal de Dom Pedro II e era um ferrenho defensor da monarquia brasileira. Ele prometeu defender a monarquia até o fim. Só que, ou então esperar a morte natural de Dom Pedro II para que a coroa houvesse ali um fim, então, do império da monarquia brasileira. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Nós vamos ver que ele acabou sendo convencido a tomar a frente da conspiração da proclamação da República, forçando ali o imperador a abandonar o Brasil. Houve um murmurinho ali, houve uma mentirinha naquele período dizendo que ele seria preso por Dom Pedro II e, para não ser preso, enfim, algumas coisas aconteceram ali naquele contexto. Ele acabou, então, tomando frente da conspiração e tomando a frente aí da proclamação da República. E no dia 15 de novembro, estaria aí proclamando a República e sendo o primeiro presidente da história do Brasil. Se liga aí nessa dica, viu, pessoal?